E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende e tem o conhecimento técnico necessário para que você entenda de uma vez por todas como utilizar a análise gráfica a seu favor. Então, a partir do momento que você começa a entender essa dinâmica da análise gráfica, as coisas começam a mudar um pouco no entendimento, sabe? Aquele entendimento psíquico mesmo que você tem, o entendimento das coisas, a sabedoria das coisas. Então aqui no canal eu trago todos os dias mesmo, eu trago dicas, super dicas para você entender como analisar o gráfico. Saber analisar o gráfico, pessoal, como eu sempre digo para as pessoas, é uma arte. É você ter um entendimento técnico. É você saber analisar o gráfico de uma forma profissional. O que acontece hoje, às vezes, é que a pessoa se pauta em cima de estratégias, né? Durante um bom tempo aqui, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu quero aprender a sua estratégia, eu quero entender a sua estratégia. E eu sempre bati nessa tecla, pessoal, que não existe uma estratégia. O que existe é você analisar o gráfico para operar da forma correta. É isso que existe. Você começar a entender a análise gráfica e aplicá-la da forma correta. É isso que existe. Tá lá, ó. Tá lá. Por exemplo, muitos de vocês, nessa região aqui, entrariam vendido. Olha só. Por quê? Qual é a ideia aqui? Vocês falariam assim, olha, o candle rompeu o fundo, então eu tenho que vender. Mas muito de vocês, 99,9% faria isso. Mas eu vou explicar para você o porquê não é assim que funciona. Por isso que você tem que começar a aprender análise gráfica. Você tem que começar a entender realmente como é que o gráfico funciona. Eu vou trazer essas dicas para você, mas antes disso, vou deixar um recadinho aqui para você que é novo no canal. Eu deixo um e-book inteiramente grátis, ó, onde eu trago todos, aliás, todos não, né? Eu trago 16 padrões de velas aqui que acontecem todos os dias no gráfico para você estudar filtros de entrada para você aplicar alguns padrões de vela nas suas entradas. Então são 36 páginas de estudos que você pode baixar aí gratuitamente. Para você baixar gratuitamente, é só você acessar aqui, ó, o link oficial do meu canal. Você vai encontrar o canal do Telegram e é lá que você faz o download. Você também encontra o meu Instagram, caso queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Você encontra o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida também sobre a área do aluno, né, sobre a questão de treinamento. E também você encontra o link para fazer aquisição e se tornar o meu aluno. Tanto aqui nos links oficiais como abaixo de cada videoaula, você vai encontrar esses links oficiais. Então, uma vez que você acessa o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Você clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos links para baixar. É o mesmo e-book, tá? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal. Aqui o Lucas, ao batendo meta, mais um dia positivo, super feliz. Quando entendemos como as coisas funcionam, parece que tudo fica fácil. Olha o que o Lucas diz aqui, ó. Parece que tudo fica fácil. E é isso mesmo que acontece. Por isso que eu digo, na verdade, a simplicidade começa a ocorrer e você começa a ver tudo mais simples. Aqui o Murilo, ó, de madrugadona aqui também fazendo mais uma entrada. Aqui o Pedro batendo a meta, um valor baixo, mas muito importante. É exatamente isso, Pedro. Nós trabalhamos com renda variável, então ela é variável. Claudemir aqui, ó, fazendo seu 3 a 0. Treinamento Hunter é o melhor. Muito obrigado, Claudemir.
Aqui o Marcelo, batendo sua meta, ó, mandando seus resultados. A aula que eu subi ontem, muito interessante, muito fundamental para quem quer aprender. Aqui o Regis, batendo a meta, mandando seus resultados. Aqui o Idelson, batendo sua meta, fazendo seus resultados. Olha que sequência linda. O Idelson aqui, ó, mandando seus resultados, utilizando o indicador Hunter. Você que é aluno lá no módulo 13, subi aula sobre o indicador Hunter. Se quiser fazer aquisição é só falar comigo. Você que também não é aluno, quer fazer aquisição? É só entrar em contato comigo também. Utilizando, ajudando nas análises, perfeito, fazendo todo o contexto para você. O César aqui, ó, batendo meta, ó, utilizando o indicador Hunter também, batendo sua meta. Gleidson, ó, o Emerson, Marcelo novamente, outro Marcelo e assim por diante, tá, pessoal? Então baixa aí, acompanhe, ó, olha a subida que ele fez. Acompanhe aqui os alunos. Quiser tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, como eu falei para você, direct no meu Instagram, lembrando que eu vou responder quem me segue. Resultado de alunos, 60% de desconto na aquisição, link de acesso à área do aluno, tem meu WhatsApp aqui também caso queira tirar alguma dúvida. Será muito importante você me seguir, acompanhar as coisas que estão acontecendo e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Então vamos lá, ó. Preço chega na região. Quando o preço chega aqui na região, olha que entrada, pessoal, convicta, linda. Tem muita gente que às vezes, porque o preço fechou abaixo sim dessas regiões, ó. O preço fechou abaixo sim dessas regiões. Porém, pessoal, você tem que entender o movimento do gráfico. Aqui, ó, aqui é uma região de demanda, tá? Aqui é uma região de demanda. Onde eu tenho regiões de oferta? Eu tenho regiões de oferta nessas regiões. Eu tenho regiões de oferta nessas regiões, ó. Oferta, regiões de oferta. Entender a movimentação do gráfico, o que ele tem a fazer, depois que eu faço o entendimento e os movimentos da tendência, eu só preciso ver o gráfico chegando sem volume na região para eu fazer uma entrada. Mesmo porque ele já tinha feito todas as movimentações para poder chegar nessa região. Então o gráfico já vinha caminhando para buscar essa liquidez de forma tranquila. Então, a partir do momento que eu consigo entender o contexto gráfico, eu começo a entender como a análise gráfica funciona e como fazer essa análise gráfica, as coisas vão se tornando, como disse o aluno ali, o Lucas, né, simples. As coisas se tornam simples. Para você que talvez você não saiba, aqui onde é uma demanda também é conhecido por muitos como suporte, tá? Assim como aqui onde é oferta é conhecido por muitos como resistência e assim por diante. Agora, para você fazer uma operação, seja em suporte, né, ou demanda, seja em resistência ou oferta, ou seja, durante a continuidade da tendência, na busca por essas regiões, você precisa entender um pouco do que é análise gráfica e começar a fazer a análise gráfica de forma correta. Essa é a minha proposta, pessoal, como professor, fazer com que você entenda a lógica, mais a razão da entrada, da análise, porque você vai saber o contexto gráfico, você vai saber qual é a região que o gráfico trabalha melhor, você vai saber entender as tendências, os padrões que acontecem no gráfico, assim como os padrões de vela, e o volume financeiro que acontece nessa região. Então tudo isso contribui para a sua análise gráfica. E começar a fazer análise gráfica é que vai trazer a diferença para você na hora da análise. Tem muita gente, pessoal, que não faz análise. Tem muita gente que traça uma linha aqui. Por exemplo, ó, se eu traçasse a linha como todo mundo faz e entrasse no final na linha. Olha só. Sabe o que ia acontecer aqui? A pessoa ia vender, ela não ia comprar.
O que uma linha tem de referência para mim? Nada. A linha é só para mostrar ali que existe uma região. Então você precisa entender essa dinâmica da análise gráfica. E todo dia é igual. Todo dia é igual. Todo dia você precisa entender isso e começar a aprender análise gráfica. Entendeu? Ó, então em euro aqui, o USD, fazendo uma entrada aqui, tranquilo, né? Bem feitinho na região. Vamos ver um outro gráfico? USD JPY. Vamos ver se nós temos algo aqui a ser feito. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma região bem definida. Aqui é a máxima da região, tá? Eu vou marcar aqui, ó, para eu ver a máxima da região. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho a máxima da região pelo corpo, por aqui, tá? Aqui eu tenho o corpo, ó. Eu tenho o corpo da região e eu tenho o pavio da região aqui. Olha que interessante. Pronto. Então aqui eu tenho um movimento em USD JPY que eu posso pensar em trabalhar o ativo aqui nessa região. Aí eu te pergunto, o ativo chegou na região? Não. O ativo está definido na região? Não. Então como é que eu vou trabalhar esse ativo nessa região? Tem definição? A análise gráfica encaixou? Existe movimento para isso? O gráfico corresponde a esse respeito? O preço veio buscar aqui, ó, só com esse candle, com esse pavio? Não, pessoal, não tem essa dinâmica de movimentação de gráfico. Então, o que eu tenho que fazer como alguém que analisa o gráfico? Eu tenho que aguardar algumas oportunidades. Quando a gente vai analisar em oportunidades e eu vejo esse canal trabalhando, eu vejo um movimento aqui, ó, né, deste canal trabalhando juntamente com essa região aqui. Opa! Será? Pô, quando eu fui pensar, o preço foi, né? Tá muito volátil. Então eu tenho o gráfico, ó, trabalhando nessa região aqui. O que eu quero dizer com para vocês, pessoal? Eu estou numa região que ela ainda não fez o fechamento do seu movimento. Entendeu? Ela está procurando o fechamento dessa região. Olha que interessante, ó. Olha como é bom estudar, olha como é gostoso estudar. Eu não falei para vocês que essa região ainda não tinha fechado? Ou seja, o que acontece com muitas pessoas? Às vezes a pessoa tenta fazer um movimento de alta nessa região só porque apareceu um candle como esse aqui no movimento. E não é bem assim. Você precisa entender a dinâmica do preço na região. Essa dinâmica está ligada justamente a esse contexto gráfico que a gente fala. Então eu vou aqui, ó, fazer uma entradinha de venda nessa região, porque a expectativa é que ele venha até este candle aqui, ó. Deixa eu deixar ele um pouquinho aqui, ó, até essa região aqui. A expectativa é que ele faça isso. O que acontece com o gráfico às vezes? O gráfico às vezes entra muita volatilidade no preço, ali naquele determinado momento. A volatilidade a gente pode exemplificar ela como a entrada de muito dinheiro na região, muito volume financeiro ou a falta dele. Então isso faz com que o fechamento e abertura dos candles nas regiões, eles oscilem no fechamento e na abertura. Então isso faz com que o gráfico, às vezes quando a gente espera o fechamento numa determinada região, ele se movimente muito rápido, ó. Ele estava quase fechando a queda. Ele se movimente muito rápido, ó, novamente, está lá, explicando e acontecendo. Olha só o que ele fez. Em 2, 3 segundos, o preço chegou na região e retornou. Agora você fala assim, Cadu, por que você fez essa entrada ali naquela região? Vamos voltar? Vamos analisar de novo? Vou explicar para vocês, pessoal. Aqui, se você prestar atenção, você vai começar a aprender o que é análise gráfica de verdade. Olha essas regiões aqui, ó. Vou fazer algumas marcações para você entender. Ontem eu fiz uma aula que eu falei muito aqui, eu falei bastante, eu fiz 2 entradinhas e falei bastante. O pessoal gostou muito, eu percebi que o pessoal gostou muito, né? E esse é o meu interesse. O que adianta
eu ficar aqui fazendo 10 entradas e não explicar nada para vocês, né? Mesmo porque aqui no canal do YouTube tem muitos alunos que estão aqui acompanhando, então eles precisam ver uma parte técnica daquilo que eles aprendem no treinamento. Eu poderia fazer 10 entradas aqui, ficar quieto e não falar nada, né? Mas esse não é o meu intuito. O meu intuito é te ensinar. O meu intuito é trazer condições para que você também saiba analisar. E por mérito, você busque aprender e ter conhecimento. Então você pode começar a aprender análise gráfica para operar de forma correta todos os dias. Mas para isso você tem que prestar atenção naquilo que nós trabalhamos na análise gráfica. Por exemplo, se eu estou mostrando para você, falando da resistência, e falo aqui para você que o ponto de liquidez está aqui embaixo, mostrando que o preço ele precisa chegar numa região e preencher canais, logo quando se forma um candle como esse, pessoal, ele está mostrando para mim que no mínimo ele vai chegar nessa região, na máxima da região. Tem muita gente, por exemplo, aqui, ó, que já saiu comprando aqui nessa região após este candle, porque a pessoa pensa assim: olha, eu vi um candle martelo opa, deixa eu fechar aqui para ficar melhor para você. Eu vi um candle martelo em região aqui de demanda, de suporte, então eu vou fazer uma compra. Pessoal, a pessoa olhar um martelo aqui, entender que é uma região de demanda, que é a região de suporte, que é a região de compra, tá correto? Tá correto, mas não tem contexto para isso. É isso que vocês precisam entender. Você precisa começar a aprender o que é análise gráfica. Quando eu falo para vocês que tem gente que vem para o treinamento e fala assim: ah, eu sei análise gráfica, eu sei como funciona, eu sei como que é. A maioria das pessoas chegam, não sabem, elas não sabem definir setores, elas não sabem definir como as tendências trabalham, isso é necessário. Então, teve um monte de gente que levou tinta aqui, ó, porque saiu comprando aqui nessa região, ainda pensou assim, ó, e você viu que eu estava aqui na hora do movimento. Ainda a pessoa fala assim: nossa, mas dá uma olhada nesse volume, região de suporte, região de demanda, vou sair comprando. Este aqui é a famosa barra Pinóquio. Eu falo todo dia isso, pelo menos quando acontece, né? Barra Pinóquio, o famoso pin bar barra Pinóquio. Pessoal, não tem contexto de entrada aqui, por incrível que pareça. Não tem contexto. É um martelo? É um martelo, mas ele não está encaixado num contexto. Ele não está no contexto, ele não está numa região, ele não está na tendência, é apenas um padrão com volume. Ou seja, se a gente seguir aquela máxima, que primeiro ponto, eu tenho que ver contexto. Segundo ponto, eu tenho que ver região. Terceiro ponto, eu tenho que ver as tendências. Eu vi todas as causas, não tem causa nenhuma para entrada. Aí eu vou lá justamente no padrão de vela, que é o efeito, né, a lógica do preço, ou a causa, o efeito do preço, né, e o volume. Então olha só, quando eu vou analisar tecnicamente, eu tenho o padrão de vela ali e eu tenho o volume. Mas eu não tenho o mais importante, pessoal. É por isso que vocês erram. Vocês ficam só olhando o padrão de vela. Ah, vela. O cara lá falou um negócio de uma lógica de preço. O cara lá falou do price action. O cara falou da ação do preço. Eu tenho que ficar olhando o candle. Eu só tenho que ver o candle. Fez o candle, eu entro. Aí você só fica aqui, ó. Você só fica analisando o efeito do que o preço pode fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Não tem contexto, não tem região, não tem tendência. Se não tem nada disso, sabe o que acontece? Não tem entrada. Porque a causa do movimento não te autoriza a execução da ordem. É o mais importante, pessoal. Então, quando a pessoa tem que focar na análise propriamente dito, ela fica focando o quê? Na execução. Você entendeu? A pessoa fica focando só na execução. E isso não vai
levar você a nada. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso vai levar você só ao erro. Só ao erro. Ontem mesmo, quando a gente estava trabalhando aqui, na aula de ontem, eu vi que vocês gostaram muito da aula de ontem, onde eu expliquei um pouco mais. Então aqui, ó, por exemplo, eu fiz a entradinha na região, né, mostrando para você o porquê desse suporte funcionar. E agora eu mostrei para você o porquê de eu continuar o movimento de queda ali antes dele chegar na região. Novamente, ó, aqui a região que eu tinha que esperar ou aqui essa região. Então, como eu vi que vocês gostaram da aula de ontem, é muito melhor eu trazer conteúdo denso aqui para vocês hoje também, aproveitar que vocês assim entenderam o gráfico e compreenderam de uma forma legal, do que eu ficar trazendo 200 mil entradas aqui, né? Então, para você, vamos aprofundar um pouco aqui nas questões técnicas também, para você entender um pouco. Muita gente me pergunta assim, como começar a fazer análise gráfica. Lembrando, né, pessoal, quem que é essa pessoa que está começando a fazer análise gráfica? Quem que é essa pessoa? É um trader iniciante, né? O que é um trader iniciante? Trader iniciante é aquele que estuda aí alguns anos e não tem resultado. O trader iniciante, ele pode ter 2 meses de mercado, 1 mês de mercado, ou ele pode ter 3 anos de mercado e não ter resultado nenhum. Então, ele pode aprender como começar a fazer análise gráfica, porque tem um monte de trader aí que faz o day trade, opera de uma forma que não tem consistência. Por quê? Ele não sabe aplicar análise gráfica, ele não sabe aplicar análise gráfica. Então vamos deixar aqui como começar a fazer análise gráfica. Então vamos deixar aqui algumas formas. Então, ó, comece aos poucos. Sabe como você tem que começar? Aos poucos, estudando. O que eu mais vejo, pessoal, é o pessoal fazendo o quê? Eles começam no day trade, começam a analisar o gráfico apertando o botão. Eles não estudam. Se você tem a oportunidade de fazer um treinamento, se você tem a oportunidade de estudar, pessoal, essa é a base de tudo. Quando você compra, por exemplo, um videogame, você vai instalar na sua televisão, você não tem que olhar no manual como que se faz? Né? Eu estou dando um exemplo aí, você compra um carrinho de montar, por exemplo, meu menino aqui que é apaixonado por Lego, gosta de comprar Lego. Quando chega o Lego aqui, não tem um manual lá da montagem, o que você pode fazer? Tem. É o que você vai fazer. Você tem que conhecer como é que se faz. Então tudo começa com os estudos. Eu já falei aqui para vocês que durante muito tempo eu só ficava vendo o gráfico se movimentar, sem apertar o botão. A ideia, quando você quer aprender sobre análise gráfica, não é ganhar dinheiro, é aprender a analisar o gráfico. O dinheiro é a consequência dos seus estudos, tá bom? Então, primeiro ponto, não vá colocando dinheiro na corretora e apertando o botão que você vai perder, tá? Você tem que começar estudando. Segundo ponto, conheça os padrões gráficos da análise. Ah, mas o que é isso? Os padrões que você quer dizer é o quê? É desde o padrão de contexto gráfico até um padrão de vela. São os padrões. Todos os dias nós temos padrões. Nós temos movimentação do preço, que nós temos padrões. Nós temos padrões de figuras gráficas, nós temos padrões de movimentação, nós temos padrões de regiões, nós temos padrões de tendência, nós temos padrões de movimentação da causa do movimento, nós temos padrões de movimentação do preço, nós temos padrões de vela. Você tem que conhecer os padrões da análise gráfica. Terceiro ponto que eu poderia trazer aqui para você. Entenda as tendências do preço. Pessoal,
existem mais de uma tendência na análise para a gente analisar. Ah, Cadu, então peraí. Quando eu olho uma tendência, eu não posso ver só uma tendência, eu tenho que ver outras tendências? Exatamente. Todo gráfico ele se movimenta em uma entrelinha de várias tendências. Você precisa entender as tendências que o preço está fazendo no ativo, pois ela é preponderante para você entender o contexto gráfico. Um quarto ponto que eu poderia colocar aqui para você: entenda os suportes e resistências. Esses dias eu comentei, eu acho, com vocês, né, que uma pessoa perguntou por que o suporte e resistência é importante. Esses pontos de suporte e resistência, pessoal, é um indício no gráfico do que o gráfico vai fazer no futuro. Então, o preço prediz o futuro. Os pontos, os big players, os grandes movimentadores do mercado, aqueles que realmente chacoalham o mercado, eles vão deixando sinais durante a movimentação do preço, através de suportes e resistências, para que você entenda quais são as melhores regiões para você ficar de olho e analisar. Então, você tem que prestar atenção nisso. Tem muita gente que chega até a mim e fala assim: eu sei operar suporte e resistência. É aquela pessoa que traça a linha e fica perguntando se é no pavio ou é no corpo. Quando a pessoa pergunta assim: onde eu tenho que traçar meu suporte e resistência? É no pavio ou no corpo? Eu já sei que ela não entende nada de análise gráfica, porque tanto faz. Tanto faz se é pavio ou se é no corpo. A primeira entrada que você viu ali, eu tracei uma linha no pavio, né? Ou no corpo, tracei no pavio. O preço foi muito além do corpo e do pavio, e mesmo assim eu entrei. Nessa entrada agora aqui, eu tracei lá no passado num corpo e num pavio para eu entender a região. Então, se você captou a mensagem, você já começou a entender que a gente não analisa um suporte à resistência por uma linha. Essas regiões conhecidas como demanda e oferta, nós analisamos a região. Então, não tem essa de traçar uma linha no corpo ou no pavio. Você pode traçar, mas você tem que entender o preço na região. Compreendeu? Esse é o caminho para começar a fazer uma análise gráfica. Ponto 5. Utilize mais de um tempo gráfico. Tem muita gente que fala assim: Cadu, você opera em M1? Opero em M1. Você faz entradas em M1? Faço entradas em M1. Você analisa só em M1? Analiso só em M1. Só que, pessoal, eu não sei se você já percebeu que as corretoras, elas são cartesianas. Eu estou fazendo a entrada aqui, ó, às 7 horas da manhã, mas eu estou olhando o que está acontecendo às 6, eu estou olhando o que está acontecendo às 5, eu estou olhando o que está acontecendo às 4, eu estou olhando o que está acontecendo às 3. Eu não preciso ficar mudando, vindo aqui, ó, e ficar mudando o tempo gráfico aqui nessa região. Não preciso ficar mudando. Por quê? Porque aqui, ó, o gráfico já me mostra os tempos gráficos. Ele já me mostra. Eu não preciso ficar mudando. Então, não é porque eu opero em M1 que eu não olho os outros tempos gráficos. Sim, eu olho, mesmo porque eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso entender as tendências. Eu preciso ver como os padrões estão acontecendo. Eu preciso entender os suportes e as resistências. Você compreendeu? Então você precisa, para e pense, você precisa muito mais para analisar um gráfico do que simplesmente traçar essa linha que vive rompendo aí no seu gráfico, tá? Que alguém te ensinou totalmente errado. Fique atento ao volume das negociações. Fique atento aos volumes das negociações. Fique atento aos volumes. Pessoal, isso aqui, ó, que eu uso aqui embaixo, ele não está por acaso. Ele faz parte da causa do movimento. Ele tem que encaixar na causa do movimento. Ele faz parte da execução, como eu mostrei lá para vocês, junto com os candles e tendência. Ele faz parte da execução. Mas a análise com a causa, análise com a causa e o efeito do preço, né? Então aqui, ó, o preço mais a execução estão
intimamente ligados pelo que acontece aqui. E como é que eu vou ver o preço e o momento da execução? Também através do volume. Então aqui, ó, olha aqui, quando eu faço uma entrada numa região como essa aqui, ó, como eu faço uma entrada numa região como essa aqui, eu estou olhando o volume. Para eu fazer uma revenda, eu estou vendo o volume. Nessa região aqui, ó, quando eu faço uma compra aqui, nesse exato momento aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, ó. Quando eu faço uma compra nessa região, quando eu faço uma compra nessa região, eu estou vendo o volume também. Eu estou vendo como ele caminha entre a movimentação da tendência e como ela chega ali na região do preço. Pessoal, é de suma importância você entender esses detalhes do gráfico. Então, trader iniciante, quando ele chega para mim, e o trader iniciante eu já estou falando para você, não é que o cara está há 5 anos no mercado ou há 1 mês no mercado. Não, o trader iniciante é aquele que não tem resultados. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está iniciando, ele não tem consistência. Trader iniciante, como começar a fazer análise gráfica de forma correta? Passo a passo de como começar a fazer a análise gráfica correta. Comece aos poucos, comece a entender essas teorias e princípios do mercado. Se for necessário, faça cursos, estude bastante. Por isso eu tenho um treinamento aí profundo onde eu consigo dar o suporte para você diretamente, direto comigo, pessoal. Você não vai entrar num grupo de alunos onde tem alguém da equipe que vai sanar suas respostas. Você não vai entrar num grupo onde vai ter outros alunos que vão ficar te respondendo porque eles estão mais perdidos que você. Eles estão estudando também, eles são os estudantes. Então você tira a dúvida diretamente comigo. É comigo que você vai conversar. Segundo ponto, conheça os principais padrões da análise técnica, vulgo análise gráfica, que elas se confundem em vários momentos, mas você vai conhecer todos os padrões. Trabalhe a respeito das tendências dos preços. Compreenda como elas se encaixem no contexto. Entenda o suporte e resistências no momento que o preço chega na região. Ele vai muito além de uma linha. Utilize mais de um tempo gráfico, pessoal. Compreenda essas movimentações que o preço faz a causa de todo o movimento. E fique atento ao volume das negociações. Isso vai fazer com que você entenda cada vez mais o que é uma análise gráfica ou como fazer uma análise gráfica. Olha só, nós falamos aqui praticamente 6 coisas, né, que você pode utilizar para fazer sua análise gráfica. E parece que não, mas já passou mais de 30 minutos a aula. Então hoje eu estou fazendo praticamente o que nós fizemos ontem, né? Ontem, que é menos entradas e mais análise do gráfico, trazendo aqui um conteúdo mais denso para você. Entradinha aqui em euro USD, ó, perfeita. É uma compra numa região e aqui uma venda numa região. Aqui, olha, você tem a oportunidade de entender 2 movimentos. Aqui, uma compra porque o movimento já tinha chegado ao final. Aqui, uma continuidade, uma venda porque o preço ainda não tinha chegado ao final. Depois que ele chegou, ó, ele fez a movimentação. 2-0 aqui, rapidinho, explicando bastante para você entender como é que funciona o gráfico. Se você preferir, vou continuar trazendo aulas dessa forma. Mas também posso trazer aulas aqui com 5, 6 entradas e não vou te explicar nada. E você vai correr atrás de entender o porquê da minha entrada. Mas eu estou brincando, pessoal. O canal aqui é para te ensinar. É claro que aqui eu só trago a ponta do iceberg. Eu costumo dizer para o pessoal, por quê? Porque eu não consigo trabalhar profundamente aqui. Então é no treinamento que você realmente aprende. Aqui é uma pincelada do que você é capaz de aprender, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Como nossa hashtag começar. Então tem muita gente perdida aí, não sabe como começar nos estudos. Tem muita gente que não sabe aos pardais fazendo uma festa lá fora. Hoje é feriado aqui na cidade, pessoal. É feriado, então tá todo mundo dormindo em casa, não teve aula. Eu vou terminar aqui
a aula, já fiz meus trades, mais trades também pela manhã, vou para academia e depois nós temos uma tarde para curtir em família. Essa é a liberdade de quem trabalha com day trade, né? Então, preste atenção, trader iniciante, passo a passo de como começar a fazer análise gráfica. Como começar? Isso vai te ajudar a dar o norte aí para como você entender o gráfico. Se você seguir esse passo a passo de contexto gráfico, você vai ver como as coisas vão mudar. Eu não vou fazer mais entradas aqui, pessoal, porque já deu 34 minutos de aula. É muito tempo de aula, porque daqui a pouco vocês estão me falando, não assistem, pessoal, não adianta. Se vocês falarem para mim, e se aqui o algoritmo mostrar que se a aula teve 33 minutos e vocês ficaram 33 minutos, eu ficaria 1 hora com vocês, mas vocês não ficam. Essa aula aqui, com certeza, vai ser uma média de 15 minutos. As pessoas não assistem toda a aula, então não adianta eu ficar aqui. Eu poderia entrar no gráfico novamente, fazer mais 3, 4 entradas, mas vocês não acompanham. Aliás, nas hashtags aqui embaixo, como começar, eu quero que você responda. Você ficaria aqui 40 minutos direto assistindo uma aula comigo? Ou é melhor 15, 20 minutos? Ou é melhor 1 hora? Responda isso para mim, isso vai me ajudar a entender um pouco melhor você, tá bom? Quer vir para o treinamento? O link está aqui abaixo para fazer a inscrição. Será muito bem-vindo. Eu sou seu professor tutor. Espero você de braços abertos aqui. Quer fazer acesso ao indicador? É só entrar em contato comigo. Não esquece de colocar a hashtag, baixe o seu e-book lá de forma gratuita e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!